Olá, muitíssimo boa noite. Boa Estamos noite. Boa ao noite. vivo no YouTube, mais um podcast do Joyce Martins Odontologia. E nós, há um ano aproximadamente, fazíamos o nosso primeiro podcast juntos. Depois eu segui ali com outros membros da equipe. E a gente retomou agora porque tem assunto pra gente bater papo, né? Com certeza. Sempre tem, né? Eu vou me apresentar, então. Eu sou a doutora Joyce Martins, eu sou protesista, endodontista, agora que mais fala da equipe, que mais fala de odontologia digital, ninguém mais aguenta, a doutora Joyce falando que é Inovadora. inovadora. Né? E eu sou gestora da Joyce Martins Odontologia, e vocês dois, eu tenho o privilégio de tê-los na minha equipe. Acho que é legal vocês falarem um pouquinho de vocês, né, se apresentarem aí. Com certeza. Com certeza. Quer vai ser um começar, doutor prazer. Igor? Fala, Opa. Eu sou o Dr. Igor Talamone, especialista em dentística, essa área de estética dental, né? Então, gente, não é harmonização facial, tá? É bom colocar isso, não é botox, não é preenchimento, né, gente? Então, assim, é parte da estética dental. Então, assim, desde clareamento, passando aí por restaurações, que são cotidiano do nosso atendimento, até chegando aí nas famosas facetas, as lentes de contato, placas de bruxismo. Então, a dentística, ela engloba bastante coisa, bastante procedimento. É uma área bem, bem rica. Muito bom, e o doutor Bacana. Lucas? Eu aprendi. Eu quero ver. Se não levanta, hein? Tráquea, não. Oh! Derrubar. Tráquea. Isso aí, acertou. Tá bonita a É pronúncia, hein? tráquea e... O nome do meio? É, Cavalcante. Cavalcante é que Cavalcante Tráquea, e Tráquea. perto de Cavalcante. Mas é bonita, hein? Dois sobrenomes muito bonitos. É. Fortes, né? Vamos lá, falta a sua Gente, apresentação boa aí. noite. Estamos aqui novamente. É um prazer sempre, doutora. Muito obrigado sempre pelo convite, né? E vamos aí, descomplicando a odontologia. Eu me chamo Lucas, eu sou especialista em reabilitação oral, que vai compreender aí a área de implantodontia, né? Prótese dentária, todos os tipos, e periodontia, que é a saúde gengival. E vamos lá. Muito bom. Isso aí. Bom, a ideia de nós fazermos esse podcast surgiu de novo de um bate-papo, né, doutor? Nós ali conversando sobre os assuntos, as dúvidas que os pacientes têm no consultório, no dia a dia, dúvidas do pessoal na rede social, das pessoas que nos abordam ali na rede social. E muitas vezes são as dúvidas mais simples. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós estávamos falando um pouco disso antes de começar o podcast, com a nossa linguagem muito técnica no dia a dia, e também a gente acaba esquecendo esses assuntos simples, né? Escova, fio dental, o flúor é importante, não é? Água fluoritada, quando levar o seu filho, a sua criança a primeira vez ao dentista, assuntos simples que a maioria, né, que a massa tem de dúvida, que pode ter de possíveis dúvidas e que a gente complica muitas vezes excessivamente e acaba não falando sobre. Então, por isso que o título do nosso podcast de hoje é justamente Descomplicando a Odontologia, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente veio bater um papo aqui. E uma coisa, assim, um ponto importante entre nós, a gente mantém ali no consultório a ideia de uma clínica multidisciplinar, você usou a palavra inovadora, porque eu como gestora, eu acredito muito que nós nos complementamos ali no consultório, então eu levanto a bandeira, assim, da odontologia digital, da evolução, da modernidade, mas eu acho que, assim, uma das nossas filosofias é sempre odontologia tradicional bem executada, o básico bem feito. E dali a gente inventa, né? A gente pode modernizando. E uma coisa é comum ali, que são as obturações ou as restaurações, né? Todos nós aqui fazemos restaurações no nosso dia a dia, e a gente já vai começar com um tema que é quando trocar. Tem uma durabilidade? As restaurações têm uma durabilidade? O que você acha, doutor Igor? E aí eu não tô nem falando, eu acho que aqui a gente pode abrir até assim, vamos dividir em duas. Quando a gente fala em obturação, a gente está falando das massinhas que colocam no dente, a princípio por cárie ou para alterar o formato desse dente. Mas antigamente, os mais novos não sabem, mas antigamente a gente tinha uma amálgama, que era o material mais escuro,
Muitos pacientes falam, aquele metalzinho, porque ele tem um aspecto de metal mesmo, e hoje a gente utiliza muito mais as resinas do que o amálgama, né? Então, primeiro assim, amálgama, trocar ou não? E aí depois a gente vai conversar sobre as resinas. Certo. Bom, amálgama é uma liga metálica, né? Então, assim, literalmente ele é um metal, só que antigamente, para se fazer essa restauração metálica, era preciso desgastar muito o dente do paciente para conseguir ter uma retenção, uma maneira daquele material ficar naquele dente. Então, abria-se literalmente uma caixinha ali no dente do paciente para conseguir manter esse material em posição. Por esse motivo, a gente fazia um desgaste excessivo, sem necessidade daquela região. Hoje em dia, a gente sabe que a gente só precisa remover, de fato, o problema daquele dente. Então, se é uma cárie, a gente vai remover pontualmente aquela cárie. E agora, com as resinas, com os sistemas adesivos, a gente consegue ser bem conservador nessa restauração do dente. Então, assim, já começa por aí. Restauração em amálgama ela é uma restauração mais profunda e extensa, justamente por essa questão do preparo que eu falei, do desgaste. Então, assim, o que isso pode trazer? Além de sensibilidade, pelo fato de estar mais próximo com a inervação do dente, com a região nobre ali do nosso dente, que é o que traz a sensibilidade, a percepção dolorosa e todo o restante, que é o que torna o nosso dente vivo. Então tem essa questão da profundidade, então a restauração em amálgama ela vai ser mais profunda, então isso já pode trazer um problema, uma necessidade muitas vezes de troca. Além disso, um metal batendo no nosso dente, ele sugere que tenha algum indicativo de trinca ou de fratura por debaixo dessa restauração. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar muito bem também. E para avaliar fratura e trinca embaixo de amálgama, só removendo, só desgastando esse amálgama. Muitas vezes em tomografia, em exames mais específicos, a gente não tem condições de verificar se aquele dente está trincado, se ele está fraturado de alguma forma. Então, assim, o amálgama, ele é um material desatualizado, que a gente costuma falar, né? Não é um material ruim, até porque um metal, ele tem uma durabilidade, uma resistência muito boa. Acho que todo mundo conhece alguém que tem uma restauração em amálgama há muitos anos. E não teve problema nenhum. Até o momento que você vai avaliar criteriosamente aquele dente, né? Como eu falei. Numa troca de amálgama, você pode identificar uma série de problemas. De trinca, assim, em volta do amálgama, ele fica mais sujeito a infiltrar também, mais do que a resina, muitas vezes, porque ele oxida. Então, ele tem uns probleminhas aí e uns indicativos de troca por restauração em resina. Muito legal. Eu diria assim, trocar ou não, depende. Depende. Depende muito do tamanho desse amálgama, da avaliação clínica, de uma avaliação com uma imagem no scanner, da sensibilidade, a percepção. O que a gente sabe é que é o que você falou. Invariavelmente, a gente vê dentes com trincas, porque é uma propriedade desse material a contração e a dilatação. Ele se movimenta. E uma outra questão que, quando a gente fala em amálgama, que os pacientes sempre têm dúvida é em relação ao mercúrio, né? E eles falam, eu não quero remover porque eu quero tirar o mercúrio da boca. O mercúrio não fica eternamente sendo liberado lá. Possivelmente não tem mais o mercúrio da reação química. E a gente está discutindo só uma questão física mesmo, manter ou trocar por uma questão estética ou de função. Então, tudo depende da avaliação clínica. Como é que você vê isso, doutor? Olha, doutor, eu concordo bem com essa questão de tudo deve ser avaliado, né? Desde do perfil psicológico do paciente, hoje a gente tem a ideia muito forte, já enraizada em grande parte da população, da odontologia integrativa, né? Uso de ozônio, exclusão de metais do corpo todo, né? Então, depois a gente vai chegar mais fundo, mas até na parte da implantodontia isso está acontecendo, pelo titânio e tudo mais, né? A questão é que tudo deve ser elaborado junto com o paciente, né? Eu acredito que é o que você falou, doutora. Desde que a restauração se encontre, dependendo do tamanho, dependendo da idade daquela restauração, do cuidado com o paciente, ela pode ou não ser mantida. Obviamente, né, a gente espera sempre que o profissional ele busque sempre fazer essa remoção com consciência, né, e prezando por um conforto maior do paciente. Afinal, ele é o nosso carro-chefe,
né? Então, se a gente conseguir ponderar bem, a troca ela é uma decisão mútua, onde a gente vai favorecer sempre o melhor para ele. E Perfeito. eu acho que assim, sempre fica o respeito pelo paciente. Total. A gente respeita, isso tem as diferentes culturas. Tem Isso. países em que eles de fato abominam o amálgama, o mercúrio, os metais na boca, como você mencionou, o flúor. E a gente não vai discutir as diferenças culturais, a gente vai aceitar. Se a gente tiver como a gente tem, e cada vez mais, devido ao nosso posicionamento nas redes sociais, a gente tem pacientes de outros países. Então, a gente entende que a gente tem que se readequar, e isso é humanizar também, Com adequar o certeza. nosso Ouvir. atendimento. Entender o Exatamente. paciente, né? Adequar o nosso atendimento para acolher aquele ser humano. Se ele não gosta de flúor, a gente não vai ser o super defensor do flúor, embora tenha suas propriedades, e impor nada. Não vem ao Assim, caso. pessoal, como eu já tive, hoje, né, a minha área, ela é um pouquinho diferente, né, aí eu não atuo mais frente a essas restaurações, né, mas, por exemplo, em épocas que eu atuava, eu já ouvi de muitos pacientes também ao contrário. Eles questionando a resina, né, porque ele já tem um histórico de que o amálgama fica, de que o amálgama não quebra, né? Então, assim, eu acredito que seja um material desatualizado, tá? Mas na minha concepção, nunca foi um material ruim, Não. né? Tantos que muitos gostam e sabem da eficiência dele, mas simplesmente a gente evoluiu, como tudo, né? Caiu em desuso. Uhum. Mas isso é importante, porque a gente talvez estamos falando aqui de 10 ou 15 anos, quando começamos ali com as resinas, a empregar mesmo, a utilizar mais resinas. Eu já falei isso no outro podcast, eu sou um pouco mais velha que vocês. Só Eu um pouco. lembro, só um pouco. Eu lembro da resina pasta. Olha só. Então, Aham. Da mistura que a resina própria era resina evoluiu muito. muito. Bastante. Então, talvez esse preconceito, talvez, em relação às resinas, sejam pacientes que não tenham tido experiências com essas resinas mais modernas. Hoje a gente tem resina reforçada com Com zircônia. zircônia. É muita tecnologia. Uhum. Total. Extremamente acessível os nossos materiais. Os materiais que nós usamos no consultório são materiais de fabricação na Itália, fabricação na Alemanha, porque é internacional, né? É globalizado, tá no mundo todo. Então, não tenha medo, você que tá com medo de trocar amálgama por resina, não tenha medo. O material hoje, realmente, as resinas hoje realmente têm excelente qualidade. E cabe a nós explicar para os pacientes, né, essa questão, porque para eles nada mais, nada menos é do que uma massinha, do que a resininha, né? Só que não, é muito mais complexo que isso. Tem toda uma tecnologia por trás, um estudo, né? No dia a dia eu percebo que assim, os dois principais motivos para a troca de amálgama são apelo estético, então aquele metal que aparece ali, que incomoda, que fica escuro, e a questão de fratura. Muitas vezes o amálgama ele é tão resistente que ele se mantém lá e o dente em volta quebra. De tão resistente e tanta longevidade que esse material traz. Só que ao mesmo tempo ele se comporta muito diferente da estrutura do nosso dente. Com certeza. A resina já se Agora- aproxima mais, né? Aproveitando, né, que a gente tem uma endodontista aqui, Eu ia falar isso. É verdade. um dos fatores também que eu já vi do paciente não querer trocar, que eu acho que é muito interessante para eles que estão vendo a gente, é o fato de falar assim, doutor, mas e se eu trocar e der canal? Né? Aí, doutora, você dá uma esclarecida para eles que eu acho que Ou sensibilidade também, né? Ou- Fica com muito medo de sensibilidade na troca. E é muito comum. O que é comum. Justamente pelo que você mencionou. Normalmente, os dentes que têm amálgama são dentes que precisavam de um preparo de uma caixa mais profundo. Então, provavelmente, esse dente... Provavelmente, ele tem tendências a se tornar mais sensíveis nos primeiros dias depois da troca para resina. Acontece com todo mundo? Não. Porque também a gente já sabe que há um fenômeno fisiológico, que é a polpa, vai percebendo a proximidade daquele material ali restaurador, que a gente fala que nada mais é do que a obturação, e ela vai retraindo, ela vai diminuindo. O nervinho que tem ali dentro do O dente, nervo. né? Ele vai se protegendo, ele vai atrofiando, né? Exatamente, ele vai atrofiando, ele vai ficando menor. Então, Uhum. a sensibilidade, ela tende a diminuir durante essa troca, ou após essa troca
do amálgama para resina. Agora, o que a gente precisa também salientar é que tem que procurar um profissional que tenha cuidado para fazer essa troca, porque desde que você utilize brocas, né, pecinhas que sejam novas, refrigerado, então às vezes os pacientes ficam incomodadíssimos porque tomam banho numa restauração, porque é muita água, mas tem um fator muito positivo, que é quanto mais você refrigera, menor o calor gerado, menor a chance da polpa se sentir irritada, vamos colocar assim. Perfeito. Agora, você mencionou do lado da endodontista, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que, nesses momentos, analisarmos o risco-benefício. Você não troca uma restauração que está ruim, com medo de você ter um tratamento de canal, mas aí você deixa um amálgama, um dente que está trincado em posição, não mexe, e aí você corre o risco de você ter uma fratura, que é quebra do dente, dentro da gengiva. E muitas vezes isso condenaria o dente. Então, nesse momento, eu acho que vale ser razoável, né? Ponderar bem com o paciente o que nós queremos. E nós fazemos isso muito bem no consultório, sentar com o paciente e decidir o que nós vamos fazer juntos. Temos o risco de você sentir uma sensibilidade e a gente ter que fazer o tratamento de canal. Ou não, deu tudo certo e aí a gente tirou aqui o risco de uma fratura, porque a gente interviu, tirou o material e colocou o material que tem outras propriedades. Perfeito. E nesse sentido, vou linkar com o Aitero, claro. Sempre, né? O Aitero é o scanner da Invisalign. Não é radiação, são 6.000 fotos por segundo que me dá uma imagem na tela. De como se eu estivesse fazendo um vídeo da boca daquele paciente. É uma câmera intraoral que dá um aspecto, a impressão de que eu estou fazendo um vídeo. E muitas vezes, nós estávamos até há pouco conversando sobre isso, muitas vezes durante o escaneamento ali nas consultas, nós escaneamos hoje todos os nossos pacientes no consultório, a gente consegue ter a percepção de trincas, a gente consegue ver trincas na estrutura dos dentes relacionada a pacientes que têm bruxismo, que muitas vezes nem sabem que tem bruxismo, e a gente consegue evidenciar e mostrar para o paciente na tela do scanner, ou obturações, dentes com obturações de amálgama com a trinca, que por conta de uma limitação técnica com espelhinho ou com a luz lá, com o refletor, a gente não consegue ver, por maior boa vontade que o profissional possa ter, você não consegue ter. Ou às vezes você consegue observar, você consegue enxergar, mas o paciente não, né? Você não consegue Mesmo mostrar fotografando, não é o suficiente, né? Exatamente. Hoje está imaginando um dente do fundo lá atrás, como é que você faz aquela técnica, você não consegue mostrar para o paciente. E com o Aitero, com o scanner, a gente consegue atuar como utilizando o scanner como ferramenta de diagnóstico, consegue identificar essas trincas, consegue mostrar para o paciente, então aumenta muito a confiabilidade nesse sentido, e fazer uma troca preventiva, antes mesmo do dente ter quebrado e antes mesmo dele precisar de um tratamento de canal e eventualmente até uma coroa. O paciente se sente mais seguro, né? Odontologia preventiva, Dr. Lucas, é assim, na era que nós estamos falando muito de desgastes, de alterações radicais, drásticas, a gente vem e levanta a bandeira da odontologia minimamente invasiva, integrativa, tradicional, restaurações, limpezas, manter o próprio dente. E o Aitero, a odontologia digital, veio para afirmar isso. Porque você consegue mostrar na tela do scanner tudo o que está acontecendo. Aí que o paciente vai confiar em você mesmo. Porque você tem provas daquilo que está acontecendo na boca dele. Diferente de quando você vai, muitas vezes, no mecânico arrumar o seu carro e você fica meio desconfiado, porque você não está vendo tudo que ele está fazendo. Você deixa o carro, ele vai fazer o serviço, você busca depois. Então, é diferente, né? Da mesma forma, seria se você não tivesse a odontologia digital ali à sua disposição, você só abrisse a boca, o dentista fizesse o serviço, você pagasse por isso e pronto, tudo resolvido. Exatamente. Você não ia ter certeza se era realmente aquilo, a tua queixa,
Quantos consultórios não fazem isso? Quantos e quantos colegas vocês não conhecem que ainda tem a famosa papelzinho laranja? Sim, tudo riscado. Arrisca, manda o paciente, por favor, o senhor pode ir lá para a recepção? A recepcionista vai te passar o valor, pode voltar semana que vem que nós vamos começar. O paciente não sabe nem um dente que está sendo restaurado, quantos dentes são, o que vai ser feito. Com certeza. Só aí já perdeu a entra informação. na humanização, né, do atendimento, Uhum. né? Eu Você acho vê o paciente ali de uma forma diferenciada, É né? isso aí. Tratar o paciente como uma pessoa, não Como só um a todo, boca né? dele, né? Uhum. A gente fala muito na experiência, né? Hoje em dia, na época do gourmet, hoje é a experiência. E a gente, é verdade. Isso conta muito. né? Você não vende um tratamento, você vende uma experiência. isso aí. Vende, e é verdade, e é E é verdade. antes do paciente abrir a porta do seu consultório, né? É Tudo pelas conta. redes sociais, o negócio é até hoje em dia é antes do primeiro contato ali físico com o É ambiente. que eu acredito que hoje o paciente, antes dele buscar, pode ser qualquer coisa, não só odontologia, uma comida, uma coisa que ele quer comprar na internet, ele busca um vínculo, né? E isso o Google, as outras redes sociais possibilita muito. Por isso que, infelizmente, né, gente, como o Aitero, quem com o tempo não se modernizar, não se atualizar, tende a ficar mais para trás, porque a geração vai mudando, vai se atualizando, assim como o amálgama se atualizou, né? Não é que era ruim, mas agora está melhor, né? Então tem que se atualizar, tem que correr atrás, porque isso agrega na nossa humanidade de hoje. Você sabe Isso aí. quando eu escuto você falando assim, desse jeito, eu fico com super orgulho. É, Porque em julho, hoje, outubro de 2024, em julho do ano passado, foi quando nós começamos a ideia. Nós já tínhamos a Itério, só que não usávamos ainda muito bem para o fluxo restaurativo. E foi quando, numa bela segunda-feira, que tudo acontece nas segundas-feiras, naquele consultório, que é quando eu volto do final de semana com toda a energia, a gente falou, acabou o papel. Você lembra, doutor Igor? Eu lembro Eu não sei dessa se- mudança. É loucura, né? E aí, de repente, a gente anotava, mas aí, de repente, a gente foi tirando os papéis da sala e ficou Foi. só o software. E como é que foi essa mudança, assim? Fala pra gente, da onde que veio ali o insight, a inspiração pra você, de Eu fato, acho que mudar pra odontologia digital? eu acho que assim, eu sou inquieta como ser humano, não é mesmo? Então, eu acho que foi estudando sobre o que está acontecendo com a odontologia, o que está acontecendo com o mercado. É claro que assim, eu não vou ser hipócrita, a minha bagagem dos 4 anos e meio que eu trabalhei na Suíça como dentista me deu uma ideia boa do que é uma odontologia de primeiro mundo, e é óbvio que eu voltei para o Brasil com a intenção de ser dona do meu próprio consultório. Aliás, eu falava isso quando as pessoas me perguntavam, né? Elas falavam, você tá tão integrada com algo aqui no país, tão fazendo parte do nosso dia a dia, o que que você vai fazer no Brasil? E eu sempre falava, eu vou estudar e eu quero ser dona do meu próprio consultório. E o caminho lá seria um pouco mais longo, e aí eu preferi realmente voltar, retornar ao Brasil para isso. Mas era Uhum. um dos motivos era esse. Então, assim, hoje muito do nosso protocolo de atendimento é aquilo é da bagagem que eu trago de fora. Eu sempre falo isso, eu não sei fazer diagnóstico sem radiografias interproximais. Eu não sei como é. Depois vocês me contem como é exatamente nas outras clínicas que vocês trabalham, mas vocês me vêm falando de radiografia com frequência. Hoje a gente começa os nossos atendimentos de um lado eu tenho o artério com escaneamento do paciente e do outro lado eu tenho as radiografias no digital, para eu confrontar e se houve alguma mudança, eu mostro ao paciente o que aconteceu. Quantas clínicas vocês conhecem que trabalham dessa maneira? Claro. É. O básico bem feito Pouquíssimo. funciona ainda, muitas vezes, né? Aliado à tecnologia também, Será que o claro. paciente se sente confortável? Será que o paciente, ele... Como é que você vai escolher o consultório que você mencionou, não é mesmo? Eu não tô Confiança. falando, eu estou mostrando para ele. Então, Uhum. assim, eu acho que tem essa bagagem, eu acho que estudo, e eu acho que foi me relacionando com outros dentistas, fazendo parte da comunidade lá
do Dr. José Eduardo Ritz, da Ritz Academy, ouvindo outras pessoas de fora da odontologia, outros empreendedores, e aí me deixava inquieta. Como que eu vou mudar meu consultório? Como é que eu vou levar a tecnologia para o consultório? E aí veio através do Dr. Vinícius o Aitério, e aí eu ficava inquieta com aquele aparelho ali parado, subutilizado, e a gente começou a estudar. A gente sempre tivemos o software de gestão, só que o nosso software de gestão, nós tínhamos, como muitos colegas têm, provavelmente no consultório, subutilizado, onde nós usávamos apenas para agenda. E um software tão amplo, né? Só para agenda. Limitado, só. E ainda tínhamos depois passamos a ter 2 arquivos para guardar ficha de paciente com o mundo digital lá fora. É verdade. Eu acredito que essas mudanças, né? Essas atualizações, no primeiro momento, a gente lá no fundo, a gente sabe que precisa, sabe que é bom. Mas a gente fica com medo, né? Porque sai da nossa zona de conforto, né? Eu acredito que tudo é baseado nisso, né? A pessoa que já tá moldando com aquela massinha há anos, poxa, mas tá dando certo, por quê que eu vou usar o outro e ter que aprender uma nova rotina, um novo conteúdo ali, uma nova integração com a equipe, com o laboratório, né? Isso faz parte. A partir do momento que, por exemplo, foi o que você fez, quebrou essa barreira, você cresce. Né? Eu acho que o muito novo, importante. o que acaba acontecendo, eu acho, doutor Lucas, é que o novo, ele causa uma certa estranheza, né? O No novo, começo, com total. certeza. o Com novo tudo. dói, é complicado, né? Uma Você casa vai nova, errar no apartamento começo, novo. é isso aí. Mas é errar pra melhorar. É, Não tem jeito. exatamente. É inevitável. E Acho que aprendendo, né? Isso é legal. Acho que a vida é assim. Com certeza. E- Mas não é que não tinha essa tecnologia na época aqui no Brasil. É que lá era mais acessível, Lá certo? era mais- Eu acho que assim é mais comum. De vocês, né? Os colegas que vocês têm, as clínicas que vocês trabalham. Porque assim, só para deixar claro, o nosso consultório a gente fala de multidisciplinar, porque cada um fica na sua especialidade. É diferente daquele consultório que tem um único dentista Faz que faz todos os procedimentos ali, cada um, a gente brinca que é cada um no seu quadrado. A gente tem paciente que gosta, tem paciente que se sente meio abandonado quando eu coloco na sua cadeira, ou quando eu coloco para assim, eu preciso passar para o implantodontista, preciso passar para quem vai fazer uma estética melhor do que eu, Joyce, endodontista, protesista, vou fazer. Né? Mas eu acho assim, quantos de vocês, de colega de vocês que trabalham numa clínica que é digitalizada? Não é a maioria. Não é a Cresceu maioria. muito, mas ainda Não tem é muita gente que não entrou nesse caminho do Então, digital. às vezes eu me pergunto qual que é a parcela de culpa. Nós estamos fugindo aqui um pouco. Estávamos falando há pouco de prolixia. Né? Assim, o quanto que as universidades têm culpa? É. Porque o quanto... Eu sei que, por exemplo, hoje, na Unesp, a parte do implante, o professor responsável leva odontologia digital, Exocad, né, que é o Saavedra. Tá. Perfeito. Aqui na USP, como é que é o digital ali? Como é que tá evoluindo? É apresentado? Eu sou formada há quase 20 anos. Eu não tive nada de digital, óbvio, né? Não se fala. era, né? Vocês são formados, também não são recém-formados, mas eu tenho contato com quem está na universidade hoje. Nossos estagiários. Não se fala muito do digital. Né? Talvez seja um problema das universidades. A gente não sei. Eu acho que tem participação também. É uma série de coisas, né? Precisa ver em relação a custos também. Mudança do mindset. Total. É. São equipamentos que têm demanda. Eu trabalho muito com digital, né? É um equipamento que também demanda muitos cursos para você conseguir ali ter capacidade para você dominar 100% ele e ter resultados bons a partir dele. Você tem que dominar muito. Eu acredito que isso que para as universidades fica um pouquinho mais afastado, o que acaba sendo um déficit bem grande, né? Olha, doutor Lucas, pra quê? Eu discordo. Eu acho que grande parte das universidades, talvez se a gente estiver falando especialmente das universidades públicas, são, em geral, muitos, tem obviamente as suas exceções, mas muitos doutores, professores que são super capacitados, mas que já estão ali há uns bons 30, 40 anos. Às vezes requer a mudança do mindset. Eu ia falar sobre isso. Também. Muitos também, vou te falar que assim, claro, né? Não dá pra generalizar, mas
nas universidades públicas, os professores eles são mais acadêmicos do que clínicos, bem mais. Então, muitas vezes não acompanham essa mudança também de tecnologia e tudo. Eles estão mais apegados à parte ali de ensinar, mas sem agregar o que está aparecendo de novo, sabe? Isso acontece muito também. Eu acho que isso é muito legal lá no nosso consultório, porque a gente sempre faz uma boa união entre o acadêmico, o artigo científico. Vocês veem, eu sempre vou perguntando para vocês, como é que tá esse protocolo? Como é que tá dentro? Eu não faço a sua especialidade, eu não pratico. Faço algumas restaurações, mas quando é a estética, eu não faço. Você, então... né? O dos sisos, Forte abraço. pelo amor de Deus, eu não sou da cirurgia, né? Às vezes o pessoal brinca e fala assim, mas você não sabe tirar dente? Eu falo, mas eu sei tirar dente, eu aprendi a tirar dente, mas não curto É que já tá muito. inovado também, Eu acho né? que tá, mas aí a gente sempre tem, assim, a gente faz uma união entre como tá na literatura, como estão os artigos científicos com a prática. Com certeza. E é assim que tem que ser. E aí, já que eu tô falando de você, da sua especialidade, vamos falar dos implantes? Com certeza. Muito bem. Implante dói? Não, não é para doer. Implante, para falar a verdade, é muito mais simples do que uma própria extração, tá? Muitas das vezes a gente tem um planejamento prévio para ser executado para o paciente sempre se sentir o melhor possível, né? Lógico, doutor, tenho muito medo de dentista. Poxa, a gente não pode ser hipócrita, né? Você vai estar lá fazendo um procedimento cirúrgico, não é um ambiente que a pessoa vai ficar 100% relaxada. Por isso que na nossa clínica, tudo mais, com a humanização, a gente tem a possibilidade de usar um ansiolítico, de usar artefatos para que o paciente fique se sentindo confortável o máximo que a gente conseguir fazer, tá? Em relação à dor, isso é inevitável. A resposta é não, tá? O procedimento não dói. É com anestesia local, a gente faz todo o condicionamento do paciente para ele se sentir bem e ele não pode sentir dor. A todo momento a gente está batendo aquele papo tranquilo para ver se o paciente está bem, fazendo monitoramento. Então, não é para doer. Tá? Até mesmo com as extrações, seja siso, cirurgia, hoje a gente está muito modernizado para o paciente sentir essa dor, né? Principalmente lá na nossa clínica que a gente faz essa humanização. Sempre vem, né? O paciente, quando fala de siso, o paciente linka com os vídeos que vem, que No YouTube. busca no site de busca. E aí, óbvio, você que tem que extrair um dente, tem que extrair um siso, uma recomendação, não vá dar o Google, que a gente fala, não vai para o site de busca, não vai, porque provavelmente o que você vai encontrar lá é muito mais um vídeo sensacionalista, que vai mais te chocar do que ajudar. Com certeza. E é isso, se a gente seguir um protocolo bom, passo a passo, respeitando cada demanda, a demanda de cada paciente, não é para doer, né? Nunca. E se a gente fala de pós-operatório, o que vem depois do momento da extração, ou de um procedimento cirúrgico, de tirar um dente, de tirar um dente com... Às vezes eu falo dente, siso, parece que siso não é dente, né? Mas muitas vezes o siso requer um pouco mais de cuidado em relação às outras extrações. Sim. Mas uma extração geral e implante. Se a gente fala do depois, do pós-operatório, quais que são, se você pudesse enumerar 5 observações importantes para esse momento, quais que seriam? Primeiro de tudo, seguir as medicações corretamente, para a gente evitar infecções, ter ali o conforto do pós-operatório em relação a alguma sensibilidade dolorosa, né? O segundo, se alimentar bem. Hoje eu tenho um grande número de pacientes que às vezes não têm um pós tão legal porque ficam com medo de se alimentar. E eu falo assim para o paciente, você deve comer, só vai comer coisas pertinentes ali à ocasião. Mas é para se alimentar, é igual aquele ditado de vó, né? Saco vazio realmente não para em pé, tá? Então nessas horas também é importantíssima a alimentação. Aí, evitar sol, né? Junto com exercícios e coisas quentes, agora no momento não é o momento propício para isso, tá? Nada de esforço, tá? E o falar. Ficar falando muito, gesticulando, isso é uma coisa que pode dar algumas complicações aí indesejadas no pós-operatório.
Ambos os pós-operatórios, tanto de extração quanto de cirurgia de enxerto e implante, devem ser levados de uma mesma forma. Não há necessidade de mudança nenhuma e tudo mais. Por quê? O corpo ele é um só. Muitas vezes a extração já vem acompanhada de um implante, linkando já que a gente está em uma inovação da odontologia também. Isso é o que a gente chama, doutor, da carga imediata. Quando a gente fala em implante, extrair um dente e receber um implante na mesma sessão é a carga imediata? Não, é o implante imediato. Implante imediato. Então, quando a gente Ah. tira o dentinho e já consegue posicionar um implante, que hoje, pelos artigos científicos, é um dos padrões ouros da reabilitação, porque a gente consegue manter várias estruturas do próprio dente natural que havia ali. A gente consegue manter e replicar isso na futura prótese, na futura coroa sobre o implante que a gente vai fazer. Mas é sempre que a gente consegue fazer isso ou tem casos que a gente não consegue? Não, tem alguns casos que não. Alguns casos, como algumas infecções pontuais que a gente tem ali dentro do osso e tudo mais, aí é recomendado que a gente tire, sanifique, limpe toda aquela região para depois receber um novo implante ali em um ambiente sem contaminação, tá? E a condição óssea conta muito também. A Totalmente. espessura de osso da Com região. certeza. Por isso que eu digo que o planejamento ele é personalizado. O que a gente busca é um resultado final eficiente. Isso não se discute. Seja um implante, extraiu o dente, tirou o dentinho, colocou o implante, ou extraiu o dente, não colocou o implante, fez o implante posterior, o resultado final vai ser o mesmo. Porém, com algumas decisões ali de consultas diferentes, tá? Onde você, com a gente, com o profissional que você escolheu, vocês vão entrar em acordo e vai ser tudo passado para vocês. Por isso, sim, o planejamento é personalizado, né? A gente consegue, através dos exames que a gente pede, através do escaneamento com a iTero, a gente consegue ter toda essa previsão e passar de uma forma bem assertiva como vai ser o tratamento dessa pessoa, né? Lembrando, gente, que não dá para generalizar porque é uma área da saúde, né? Às vezes o nosso 1 mais 1 não dá 2, né? Mas a gente sempre tem que resolver de uma forma personalizada para o paciente. Muito bom, muito bom. Você me perguntou, voltando um pouquinho do digital, você pegou muito bem essa fase lá, né? A transição, né? Como foi para você mudar? Você teve que ter uma mudança de mindset, não que você tivesse tido uma resistência, você não teve, mas como foi para você passar do papel para o digital? Eu acho que começou bem assim mesmo, do papel pro digital. Então, assim, já nesse processo de anotação na ficha do paciente, isso a gente tinha uma certa resistência no começo, porque você está acostumado a avaliar o paciente e marcar ali num papelzinho, rabiscar. E depois você tem um sistema próprio para isso. Você precisa aprender, você tem que treinar a equipe, você tem que se autotreinar para entender esse sistema. A partir do momento que você começa a usar ele, você não volta mais para trás. Aí você entende que ali no sistema é só pintar o dentinho, que automaticamente ele já vai colocar o procedimento, e vai colocar uma lista de procedimentos que você tem para pontuar ali, que são referentes àquele paciente. Tudo começou ali, então, nessa questão mesmo, de fato, da avaliação, passar para o digital. E depois veio a história da JM inovar com todos os pacientes serão escaneados Exatamente, e todo mundo vai receber o treinamento E aí para mudou escanear. mais uma vez a abordagem ali. Então, que foi um divisor de águas na realidade. Mais ainda do que a questão do sistema em si, das fichas e do prontuário, dos documentos do paciente. Mais ainda a parte do escaneamento. Tanto para diagnóstico, mudou muito. Diagnóstico de cárie, você poder mostrar para o paciente um problema ou mesmo como ficaria uma estética que ele talvez nem tivesse percebido e na tela ele consegue ver, que a gente dá um 360 na arcada do paciente, consegue dar zoom, ampliar. Uma questão que a gente sempre fala, que eu acho importantíssimo também, para conseguir diagnosticar a questão de oclusão. Então, da forma como o paciente morde, como ele mastiga. Isso daí eu acho que talvez seja a ferramenta mais incrível do iTero, dos scanners em geral. Oclusograma. Oclusograma. Muito bem. Para o pessoal que está lá em casa nos acompanhando nessa noite de quinta-feira. Isso aí. E hoje é dia 24 de outubro, hein? Exato. Que é Dia Nacional dos Dentistas.
Olha É, só, você não vê? lembrava disso. É Esse isso não é o aí. doutor O Igor Mundial é Talamone. no começo do mês e hoje, tá vendo? Ah, que legal. Você vê como é que é? Amanhã? É 24, né? Acho que é hoje mesmo. Tem tanto É, dia do é hoje dentista. mesmo. E se eu Eu ganhasse espero que seja presente hoje. em todos os Está dias do gravado. dentista? É porque ontem mesmo eu ganhei um brigadeiro e Eu vi isso. Ah, Você ganhou. trouxe esse brigadeiro? eu já comi. Ah, Foi Afinal, um só deu também, né? um só, Mas né? é hoje mesmo. Mas Tá falaram que vendo? era cedo, Curioso, né? bacana. mas olha só, a gente tem essa coisa do etéreo. Na prática, para quem tá ali acompanhando, a gente fala de etéreo, do digital. Mas eu acho que para a pessoa que está ali acompanhando saber o que nós estamos falando em oclusão para o paciente, eu tenho a boquinha dele no gesso. Quem aí já fez aquela documentação ortodôntica, ainda no analógico, moldado, com a massa na boca que tira, que tem a boquinha no gesso? A oclusão é como a gente estudava a sua boca, com a parte de cima e a parte de baixo em gesso. A mordida. A mordida. Aí você vai pegar isso e vai levar para a tela do computador, para o scanner. E aí, óbvio que ali a precisão é muito maior, né? E aí você está dizendo que ali tem uma ferramenta que chama oclusograma, que me dá detalhes, por exemplo, quais detalhes você acha que são importantes ali? Basicamente, te mostra a força com que aquele dente bate no correspondente. A força com que você mastiga ali. Se não tem contato, se esse contato está bem suave, se esse contato está muito forte. Isso pode sugerir fraturas de restaurações. Como os dentes, a parte de cima encosta na parte de baixo. Exatamente. E ao mesmo tempo que pode mostrar pra gente uma série de informações a respeito de problemas que podem estar acontecendo no seu dente, na sua boca, eles também podem servir como uma forma de estudo para uma possível prótese, uma possível coroa que você vai colocar ali para saber se tem espaço, se vai ficar legal na sua mordida, se vai encaixar legal ali aquela peça, aquela prótese, aquela coroa. Então, assim, é uma infinidade de informações que ele vai te trazer que você pode relatar isso pro paciente na hora da consulta e muitas vezes você descobre uma série de acontecimentos ali no dia a dia daquele paciente. E o mais bacana dessa ferramenta, né, doutor, é que a gente consegue ver a distribuição de força mastigatória desse paciente. Então, por exemplo, se ele morde mais de um lado, se ele não morde do outro, né? Para a gente conseguir, com a reabilitação, que é a minha área, compensar essa força mastigatória. Eu brinco assim com o paciente, né? Quando você não tem um equilíbrio de mordida, é como se você tivesse um carro desbalanceado. Um lado trabalha muito e um lado não. Por isso que em pacientes que às vezes perderam alguns dentes e tudo mais, a gente sempre brinca com eles. Vamos reabilitar, precisa balancear a sua oclusão, né? Que um dentinho às vezes está trabalhando por 3, né? E o que acontece nesse caso? Então, aí ele vai pedir hora extra, né? É exatamente isso. E olha que legal, né? Essa é a odontologia preventiva. Exato. O que a gente acabou de falar, a gente está unindo a teoria, a evolução, o digital, porque isso tudo nós estamos falando, que você tem a sua boca na tela do computador e eu consigo, fica muito evidente. Fica visual. Fica visual. Pontinhos vermelhos, pontinhos laranjas, sinal de alerta, o oclusograma nos dá isso. Tá tendo aqui uma sobrecarga, vamos distribuir melhor essas forças. E a gente consegue atuar preventivamente e evitar um tratamento de canal, uma fratura e até do implante. Exato. Às vezes não chega nesse ponto, né, de fraturar, de quebrar o dente e perder ele, mas muitas vezes fica ali naquela questão do desgaste mesmo. A gente vê que tem um desgaste naquele dente, bem na ponta do dente, que traz sensibilidade. E no oclusograma a gente consegue ver o porquê disso. Realmente está pegando mais naquele dente? Ele tem um contato prematuro, que a gente fala. Sabe o que é clássico? Todo paciente tem, ou muitas pessoas têm, aquela gengivinha retraída que a gente fala. A gengivinha mais baixa, que aparece a raiz do dente. Que forma até um degrauzinho, muitas vezes. Que forma que o paciente fica ali com a unha e fala, aqui tem um buraquinho, que é o buraco que torna esse dente muito sensível. Quando a gente escaneia, é comum a gente ver um ponto vermelhinho ou laranja ali de uma sobrecarga. Muito comum. E aí, olha só, a gente utiliza o scanner para diferenciar desgaste de um contato com uma sobrecarga de o desgaste por conta de escovação mais forte. Com certeza. Quantos e quantos pacientes não chegam e falam, eu já sei, doutor, eu tenho acidente com retração porque eu escovo muito forte.
Pode até ser. É um Mas dos fatores. É um dos fatores, mas em alguns casos não é. Em alguns casos é oclusão, a mordida desbalanceada. É isso aí. Muitas vezes não é o suficiente só fazer um ajuste oclusal, trocar uma restauração. Muitas vezes precisa mesmo colocar aquele dente na posição certa. Exato. E aí a gente já parte para aparelhos, alinhadores de preferência, que são mais previsíveis, mais confortáveis, estéticos. Aí já é uma outra abordagem, né? Aquela questão, né, gente? Por exemplo, às vezes o paciente chega assim, já tive paciente... Mas, doutor, você é implantodontista, né? E você não quer fazer o implante? Não é que eu não quero. É que quando chega no implante, né? Provavelmente ocorreu já uma série de erros lá atrás, né? O implante é quando o dente já foi embora, né? Digamos que ali a gente faz uma prótese muito bacana e disfarçada, né? Mas óbvio, gente, eu sou reabilitador, eu vendo odontologia, eu não vendo implante, né? Então, o implante ele entra como um fator adicional para ajudar e não como um fator de resolução geral, né? Então, a gente sempre tem que buscar salvar o dente natural. Isso é muito legal, porque muitos pacientes veem o implante como a resolução para todos os problemas. Inclusive, que assim, eu vou colocar implante, eu nunca mais preciso ir ao dentista. Clássico, essa é clássica. Solução de todos os problemas. É assim que acontece, Nunca. É até mais cuidado, gente, né, doutor? Do que o próprio dente, né? Hoje, obviamente, também evoluiu muito os implantes, as conexões e tudo mais, né? São algo muito assim que a gente tem uma longevidade de um tratamento muito bacana quando bem feito, né? Só que, gente, dente é dente. Eu brinco assim, se a gente remover a perna de uma pessoa e colocar uma prótese, a mais bonita do mundo, legal, é a mais bonita do mundo, é a melhor, é funcional. Só que não é a perna da pessoa natural. O dente é a mesma coisa. O dente foi considerado, ele é um órgão também, né? Então, quanto mais a gente preservá-lo, melhor vai ser, né? Eu sou sincero, gente, eu fiz reabilitação pelo fato de eu sempre querer condicionar de uma forma geral, entender um contexto global ali do que o paciente precisa, né? E hoje em dia está se invertendo um pouco esse valor, né? Hoje em dia, eu pensei que a ortodontia iria se sobressair muito mais do que os implantes, e está sendo ao contrário, né? Porque a nossa tendência, a nossa evolução é cada vez mais fazer menos implantes, se a gente for pensar. Porque a pessoa também tem uma instrução de higiene correta, um melhor cuidado, né? E está se invertendo. As pessoas hoje estão deixando de cuidar, estão indo cuidar quando já está crítico. Né? Não, e a apologia, assim, é a necessidade estética. O Brasil é um dos campeões aí em cirurgia plástica, em estética, isso é sabido e é cultural, a gente não vai discutir isso. Mas, assim, a gente teve um boom e a gente pode entrar ali na sua especialidade, doutor Igor, que são as facetas ou as lentes de contato, né? A gente sabe que as facetas existem há 2 décadas, pelo menos, os laminados cerâmicos. A gente tem na literatura há muitos anos, mas agora face muito mais do que no passado, né? Com certeza. O que está acontecendo, na sua opinião? O que mudou? Assim, primeiro que tem indicação para tudo, principalmente para essa parte estética. Então, assim, não adianta você deixar um dente bonito, mas ele não tá funcional, ele não tá com saúde. Não adianta em nada, porque aquele dente, uma hora ou outra, ele vai passar a ficar feio, justamente por isso. Então, assim, o que eu acho que mudou muito foi a questão das redes sociais, esse apelo estético muito grande, que as pessoas se incomodam com praticamente qualquer manchinha, posicionamento de dente, que é aquele dente muito simétrico, muito branco. Então, eu acho que isso foi o mais relevante para essa mudança de pensamento mesmo da população em geral. Foi a questão de rede social. Acaba vendo muitas celebridades que fazem esses procedimentos e fica bonito, claro. Não se sabe o pós daquilo, né? Não tem um acompanhamento para saber se aquilo foi feito da melhor maneira. E o contrário acontece também. Por exemplo, muitos vídeos, a gente vê o dente muito desgastado, né? Aquele dente parece um cotoquinho ali, tanto que desgastou ele. Mas não, dificilmente a gente vai precisar desgastar um dente nesse nível, de nem enxergar o dente direito, de ficar parecendo um palito, para poder fazer um procedimento desse. A gente, ao máximo, tenta ser minimamente invasivo. Mais conservador. Mas aí nós temos 2, né? Você quer falar alguma coisa? Então, eu só queria complementar, né, que a questão também hoje vincula muito a nossa sociedade tá imediatista,
Imediatismo. Total. Hoje a pessoa, ela resolve 1 zilhões de coisas em uma tarde. Por quê? Celular, pá, 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 pum, pá, 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 pum. E isso vem para todas as áreas. E na nossa também tá. Às vezes a gente vê, infelizmente, alguns tratamentos, por exemplo, corrigindo com prótese o que devia ser corrigido com aparelho. Porque não quer ter aquele time. O que as pessoas precisam entender é que isso pode gerar sequelas, muitas vezes irreparáveis. O que você Né? quer dizer é cuidado. Exato. Facetas e lentes de contato. São legais, são bacanas. Se bem feitas. Se bem feitas, na hora certa, com todos os passo a passo. Não tem nenhum problema fazer. Se tem indicação, ó, aqui é o sugestivo isso, a gente pode melhorar assim, assim. Só que a partir do momento, como tudo na vida, que você gostaria de pular etapas, né? Acaba gerando, sim, alguns danos irreversíveis. É por isso que a área da implantodontia vem crescendo dia após dia. O que você está querendo dizer é que, às vezes, desde que bem executado é legal, desde que bem indicado é legal. Com certeza. Então, para resumir, assim, o que eu entendo de que vocês estão querendo dizer é que se chega um paciente com 18, 20 anos que tem uma necessidade de ortodontia, de aparelho, clareamento, restaurações minimamente de alguns dentes para ter a estética que ele está buscando naquela sessão. Ele tem esse caminho mais longo, ele tem um caminho corrigir tudo que ele quer em 2 ou 3 sessões, muitas vezes em um dia todo, com as facetas. Então, assim, há um encurtamento do tempo para se chegar na mesma satisfação do paciente. Talvez Mas momentânea. momentânea, porque as facetas, as lentes de contato são próteses, a gente nunca pode deixar de fazer isso e de dizer isso, e os procedimentos, ainda que o desgaste minimamente feito, invasivo, são desgastes, são peças protéticas e têm as suas indicações e Exato. contraindicações também. A questão, acho que aqui, é que bate o martelo é a palavra indicação. Ah, doutor, mas então eu nunca posso fazer porque vai desgastar o dente? Não, pelo contrário. Você deve fazer, né? Desde que com planejamento personalizado e individualizado para o seu caso. Por outro lado, se a gente tem um paciente mais velho que quer alterar pequenos formatos, 45, 50, tá tudo bem. Hoje a expectativa de vida no Brasil aumentou muito. A gente tem você está diante de um profissional capacitado que vai fazer o melhor, que vai pensar antes de tudo na sua oclusão, na sua mordida, nas suas articulações. E você quer fazer a reabilitação com lentes de contato, com faceta? Tudo bem. Tudo bem. É importante lembrar que você vai precisar, em um futuro, de uma substituição dessas peças. Mas a gente não está falando de um dente de um adolescente, de um jovem de 20, 22, 23 anos. A gente Não é nunca isso? foi contra e nunca vai ser. A gente é Nunca. contra a má indicação daquele procedimento, né? Exatamente. Então, primeiro a gente costuma passar para o paciente o porquê da queixa dele. O que incomoda? Se for só uma questão de cor, por que não fazer um clareamento prévio? Exato. Antes de partir para um procedimento mais agressivo, que precisa de um desgaste muitas vezes. E depois de um clareamento, se não resolvida ali a queixa, o problema do paciente, a gente poderia até pensar, é aquele espacinho que incomoda, é aquele dente menor que o outro, é aquele dente mais escuro, por que não mexer só nele, só ali pontualmente, aplicando resina estrategicamente, sem desgaste nenhum, zero, só acrescentando material? Por que não? Não resolvida essa situação, se realmente o paciente já fez esse procedimento ou você explicou e ele de fato quer partir para uma reabilitação estética que envolve lentes, facetas, ok, a gente vai fazer da melhor maneira, com certeza. E outra, além de clareamento, de aplicação de resina pontualmente, que seriam as reanatomizações, que é você mudar a forma do dente, tem também a questão do aparelho. Você não pode fazer uma compensação de um dente que está lá atrás ou lá para frente. Você não pode desgastar muito esse dente que está lá na frente para poder fazer uma peça ali. Senão esse dente vai dar sensibilidade, ele pode passar por um tratamento de canal, você pode vir a perder esse dente futuramente.
Então não tem como, a gente não pode pular etapas, senão vai te trazer um problema seríssimo. A gente diminui muito a vida útil do dente, Uhum. né? Fazendo isso, a gente progride muito mais ele para uma futura perda, talvez, né? Tem que pensar muito a longo prazo quando se fala de Com boca. certeza. Principalmente, como a doutora falou, dependendo da idade do paciente. Poxa, você vai estar mastigando o tempo todo ali, todos os dias, né? Tem que ser um negócio Então, muito... Você sabe que às vezes eu acho que o pessoal esquece que existem duas articulações, né? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E ela é forte, hein? E ele é forte e quem vai determinar ali a posição, elas têm ambas têm comunicação direta com a posição dos dentes, a posição dos dentes de baixo com os dentes de cima. Muitas vezes a gente faz uma restauração que fica um pouquinho mais alto, o paciente já tem uma percepção, as articulações já percebem isso como uma super intervenção. Verdade. Imagine 20 facetas. Uhum. Com Ou até a certeza. língua às vezes incomoda, né? Ah, ficou um pouquinho áspero, ficou um pouquinho maior. certeza. Ou visualmente falando, é aquela pontinha que tá um pouco diferente do dente do lado. Nossa, mas tá tão estranho, né? O paciente acha. E eu, Enfim, por isso exemplo, interfere. gente, como periodontista, né? O que me preocupa a mais do que essa pontinha, essa linguinha passando lá, é a senhora gengiva, né? Como ela vai se comportar daquele jeito, dependendo do fenótipo, que é o biotipo, o tipo de gengiva. Tem gente que tem uma gengiva mais fina, tem gente que tem uma gengiva média, outro tem uma gengiva mais grossa. Como ela vai se comportar frente a uma reabilitação mal resolvida? É aí que mora o X da questão. O que segura a estabilidade bucal nossa é uma gengiva saudável. Você quer começar um tratamento bem feito, sua gengiva está saudável. Gengiva que não está saudável, você não vai conseguir ter efetividade Nem vai nenhuma no adiante. seu tratamento. Uhum. Não consegue. Inclusive, se a gente tá falando da gengiva, a gente pode falar de gengivite, periodontite e a perda, vou ser muito radical, hein? A possível perda de um dente rígido pode ser sem uma obturação por problemas periodontais. Total. Com certeza. E como que o paciente sabe disso, né? Que ele tá com problemas periodontais. Hoje, a cada 10 pacientes, pelo menos 3 têm gengivite, que é uma inflamação da gengiva totalmente reversível. Mas desses 3, um já está com periodontite, que uma vez instalada, não tem cura. E qual Ela que é a tem diferença? controle. Qual que é a diferença da gengivite para periodonte, doutor? A gengivite, ela é uma inflamação da gengiva totalmente reversível, tá? É aquele caso de um dia para noite, passa o fio dental, ele dá uma sangrada, come uma maçã, sai sangue, né? O que acontece? Quando esse quadro, né, a gengivite é causada por bactérias, tá? Que inflamam ali a gengiva. Falando no curto e grosso para todo mundo entender. Quando essas bactérias não são tratadas e elas evoluem e elas conseguem se proliferar e conseguem atingir a raiz desse dente, aí a gente está instalado uma periodontite, tá? Que também é uma inflamação, mas de origem crônica. E pode levar a perda óssea? Com certeza, esse é o fator. A partir do momento que a gente tem periodontite, a gente já tem diretamente o começo de uma perda óssea. E aí isso pode gerar o amolecimento do dente. Isso no Brasil é um dos fatores que mais causam perda de alimentos dentários, A de periodontite. dentes, a periodontite. Porque o No paciente Brasil. não consegue limpar sozinho. Ele Porque vai o ter paciente que fazer não uma consegue. raspagem profissional, né? Exatamente. Muitas vezes o paciente, olha, nem sabe que tem periodontite. Com sabe. certeza. Porque nós somos eu sou a louca do exame radiográfico e muitas vezes a gente pega na radiografia e vê perda óssea entre os dentes e a gente pergunta assim: você já ouviu falar em doença periodontal? Não. Alguém já te falou que você tem muita perda óssea? Não. Como que você limpa o espaço entre os dentes? Com fio dental. Mas o fio dental não é bem indicado para você. Ah, não, doutora? Quais que são as alternativas? Doutor Lucas, O espaço é muito grande ali. Aí Você parece não- que a gente está voltando para o passado, né? A gente está retroagindo. Lá na época que todo mundo fala que ia lá na escolinha e tinha o dia do dentista e todo mundo tirava o dente, né? É igualzinho. É a falta de informação que leva a tudo isso, né? Uma periodontite normalmente está associada a uma coroa, a uma prótese que tenha no dente mal adaptada. Né? Que loucura, né? Complicado. Mas já que a gente tá falando de alternativas para o fio dental. Primeiro,
Precisa usar fio dental todos os dias, doutor Igor? Com certeza, todo dia é primordial. Todos os dias. É fundamental. Muito bem. Você pode escolher uma hora certa para aquilo, de preferência à noite, se possível, na última escovação, que é a mais importante, que vai diminuir a salivação durante o sono, a gente não vai ter aquelas enzimas para proteger contra a cárie, os nossos dentes, e a questão também de você não estar ingerindo nada. Então, assim, a escovação da noite, a última escovação do dia, é a mais importante. Então, passe o fio dental nessa última escovação. E aí a ordem é escova primeiro e depois passa o fio dental? É uma polêmica isso, né? Como? Mas pra mim é uma polêmica resolvida já. Ok. Pra mim, fio dental e escovação depois. Tá bom, muito Sempre bem. foi assim. Porque é remoção mecânica ali com o fio, dos espaços entre os dentes, aonde a cerda não consegue alcançar. Depois você vem com um creme dental com flúor, sempre, com a escovação convencional. E aí, assim, tem indicação até pra isso. A gente tem vários tipos de fio dental, a gente tem o fio mais fininho, que é literalmente um fio. A gente tem a fita, que ela consegue abraçar um pouco melhor o dente ali, ela é um pouquinho mais larga, então ela vai limpar melhor porque ela abrange mais o seu dente. Além disso, se o espaço é muito grande, o fio dental não vai dar conta. Nem o fio e nem a escova convencional, tradicional. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar usar alguns artifícios, como, por exemplo, escova interdental, que é aquela escova que é o cabinho que tem ali umas cerdas diferenciadas para entrar ali naquele espacinho e você conseguir fazer o movimento e a remoção mecânica daquela placa bacteriana, daquela sujeira. Outras alternativas também, até para quem tem implante, próteses, muito importante, são os irrigadores orais. Então, assim, é aquele jato de água que vai fazer uma limpeza lá que você jamais conseguiria fazer você mesmo através de fio, de interdental, de escovação. Também é muito legal. Escova elétrica também, uma ótima alternativa. Ah, isso é legal, né? Muitos pacientes perguntam, a escova elétrica é melhor do que a escova manual? O que você acha? Com certeza. Polêmica. Com certeza. Não tem melhor, tem indicação. Tem indicação. Assim, É né? boa técnica. Pra se limpar de tudo. Mas a Talvez. questão, gente, sim, Boa, ela doutor, é tá boa. muito boa. Ela é muito boa. Quando bem indicada. Quando bem usada, né? Hoje a gente tem algumas escovas elétricas, pessoal, que tem até sensor de pressão. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Legal mesmo. Porque inibe até mesmo, por exemplo, as recessões, doutora, que você estava comentando, né? Que às vezes de força de escovação, né? Aí vai muito da adaptação, né? Do paciente e tudo mais. Mas é de extrema importância, é muito bacana. Se você tem possibilidades de ter, eu acho que é sim um complemento ou até um substituto de uma escova normal, tá? Olha, a minha opinião, eu acho assim, né? Nós estávamos falando há pouco sobre a importância ou não do flúor. Num país onde a gente ainda discute o saneamento básico, é muito, assim, elitizar falar que a escova elétrica substituiria uma escova manual. Exato. Em famílias que têm uma escova para a família toda. Exatamente. Mas a resposta é melhor. Melhor. Sabe por que é melhor? Porque grande parte da população não utiliza, porque não aprendeu uma boa técnica de escovação. Não é porque você em casa aí que tá nos vendo faz por maldade. Porque de fato não aprendeu. É porque tem muitos dentistas, aí eu vou culpar também um pouco os dentistas que não sentam com o paciente e falam, traz a sua escova. Deixa eu ver qual que é a escova que você tá utilizando. Escova para eu ver. O paciente não escova na frente do espelho também. Sem Imediatismo atenção e talvez um pouco culpa desse aparelhinho. Os nossos estão bem perto. Sim, Aham. total. Quantas e quantas pessoas não fazem ali Uhum. Na correria. na correria? E até tá, esquece de escovar certas regiões, não tá nem prestando tá atenção, tudo né? bem, tá tudo bem, não é fácil. A gente não tá julgando, né? Mas E eu também. uma escovação, a noturna, precisa ser feita com Com consciência. mais capricho. Com certeza. Eu também estava pensando aqui, né, doutor? Você tem uma diferença muito grande da gente com você. Mesmo. É mesmo. Olha só, vejam agora. E não é essa que você tá pensando. Veja muito Idade, ela bem já falou. que isso vai dar um super corte. Vamos lá. Olha Atenção, só. YouTube. Edição, coloca os... Atenção para a pergunta. Ai, meu, tô morrendo Doutor, d'água. você tem uma experiência internacional em relação à odontologia. Você comentou de saneamento básico no Brasil e tudo mais. Para você,
qual que seria o ponto de desequilíbrio que você viu lá no país que você ficou anos trabalhando, se especializando, e quando você voltou aqui para o Brasil? Que você implementou no seu consultório, na sua clínica. Você diz na atuação na odontologia ou na população? E na população, com o governo, com a cultura. Eu acho assim. São vários, hein? Bom, primeiro eu sou a super defensora da odontologia brasileira. Porque nós fazemos na prática. Pode parecer que não, mas os melhores dentistas, um dos melhores pelo menos, estão no Brasil. Tá? E isso eu ouvia na Europa. Nossa, vocês têm de fato odontologia de qualidade. Não só ouvia, quanto isso assim me orgulhava muito. Nós tínhamos 1 hora a cumprir de cursos cursos extracurriculares no sentido de que, assim, cursos de extensão continuada que a gente falava, né? Então, fora o atendimento no consultório, aqui no Brasil, eu acho uma pena, não é muito obrigatório isso de você ter X números de cursos por ano. Porque isso não nos tira do consultório, a gente não tem, muitos colegas não aperfeiçoam, não se atualizam e não tem contato com outros dentistas. E lá a gente precisava. Isso para qualquer dentista ou para algum acadêmico? Para todo mundo. Para todo mundo, porque eu já atuava, né, num consultório. E quando a gente tinha os congressos, grande parte das pesquisas que eu via lá eram brasileiras. Olha que legal. Ou eram de brasileiros que estavam fora do Brasil pesquisando. Então a gente ter o reconhecimento aqui no próprio país. Nem o reconhecimento e nem o estímulo, nem o apoio financeiro por parte do governo. Mas eu acho que assim, a odontologia aqui, ela precisa precisa de evolução, precisa do mindset, da mudança do mindset de alguns profissionais, mas eu acho que a gente, muitas vezes, a gente tem que se adequar ao público que a gente quer. É o público que a gente tem. Se você tem um público mais carente, é um público que requer, que não tem tanta... Não é que não vai ter tanta apologia à estética, também tem, mas eu acho que assim, é o que eu mencionei, né? Às vezes é uma família que tem uma escova para a família toda. Como você vai falar que ele precisa... Deve usar uma escova elétrica. Ele não tem, né? Então, eu acho que assim, bom, mas se a gente levar para o dia a dia, eu acho que assim, em termos técnico-científicos no consultório, a gente tem quase que o mesmo material e quase que os mesmos acessos da tecnologia. Eu acho que é só uma mudança de filosofia do profissional. Em termos de população, eu acho que fora, o dentista tem muito mais credibilidade do que ele tem aqui no Brasil. Talvez porque tenha muitos dentistas, e aí é difícil, é um caminho muito árduo para a gente ter que provar para o paciente que a gente tem uma boa formação e que, de fato, a gente é confiável e que a gente vai executar o trabalho da melhor maneira possível e que nós somos o melhor consultório para ele. Então, olha só que diversidade que a gente tem, né? A gente é considerado o melhor, né? Mas aqui dentro ainda... Tem algumas ressalvas. São muitos profissionais formando a cada 6 meses. Então, o seu paciente, ele vem orientado pelo preço, ele vem orientado pela qualidade do seu trabalho. E nesse aspecto, a rede social ajuda muito hoje, nos ajuda, porque nós trabalhamos muito com a rede social hoje no consultório, ainda bem, vocês tem muito a minha cara, né? A minha equipe tem muito a minha cara, assim, eu sou muito grata em relação a isso, vocês abraçam a minha filosofia de trabalho, a nossa filosofia de trabalho, e vocês estão encarando a rede social de verdade como a nossa vitrine. E não é no sentido pejorativo, de que a gente fala, nós somos os melhores, venham, mas no sentido de que a gente quer passar informação. A gente não quer todos os nossos pacientes que estão nossos inscritos no YouTube. Eles possivelmente, quantos e quantos inscritos hoje, outubro de 2024, se é dia do dentista ou não, eu não sei. Mas temos 2.203 inscritos hoje, agora, no YouTube. Daqui a pouquinho, toda hora nós estamos liberando vídeos novos. Daqui a alguns minutos, nós já vamos ter mais inscritos. Instagram é a mesma coisa. Não é sempre que os nossos seguidores, eles são os nossos pacientes. E a gente não tem essa intenção, não é? A nossa intenção é informativa, é levar para todo tipo de paciente a informação do preventivo. Qual que é uma escova boa de dentes? Qual que é a melhor escova de dente?
Qual que é a melhor maneira de limpar o espaço entre os dentes? O flúor deve-se ou não utilizar? Isso que eu ia te perguntar até. Eu vejo que tem uma certa resistência em relação ao flúor Vai me perguntar como é que é na Europa e dos no Brasil? europeus. É, exatamente. Porque você ainda atende pacientes europeus que vêm para buscar o atendimento aqui no Brasil, na tua clínica. Exato. Eu acho que a gente, assim, a Joyce, como dentista, eu acho que o flúor é importante. Eu acho não, eu tenho certeza que o flúor é importante. Quando eu falo isso, eu tô embasada em artigo científico. Ponto. Perfeito. Mas eu respeito a cultura e a opinião dos que preferem não ter o flúor, não utilizar o flúor, por uma questão de respeito ao outro. Tá? Mas hoje, para caráter. Nível, de novo, Brasil. Você está falando de Brasil, onde o saneamento básico ainda é uma questão a ser melhor planejada. O flúor, ele é importantíssimo. Se a gente lembra da disciplina na faculdade da saúde coletiva, depois que a gente teve ali o SUS e a implantação do flúor, a fluoretação da água potável no Brasil, Isso mudou. mudou a condição bucal da população. Uhum. A gente não vai entrar no mérito da reação química, onde que o flúor, da hidroxiapatita, nada disso. Mas é importante, e a gente tem inúmeras pesquisas, não é a Joyce, não é o doutor Igor, não é o doutor Lucas falando, é artigo científico, são pesquisas de anos, ele é benéfico. A questão talvez seja, como tudo na vida, a dose. Exato. Né? Mas Enfim. justamente, talvez, por essa carência que a gente tem aqui em relação à orientação, à higiene, que lá eles não têm essa visão, né? Eles não tiveram ainda até mesmo estudos suficientes para provar que o flúor, de fato, seja efetivo. Não, doutor, eu acho que assim, eu vou falar de Suíça. O que eu entendo deles é que eles veem o flúor como uma... Artificial. opcional. Não, é opcional. É como se eu estivesse empregando um medicamento, forçadamente um medicamento na sua vida, Tá. né? Assim, tem pessoas que adoram tomar vitamina C. Tem pessoas que não gostam, é opcional. Não tô nem falando da carência nutricional, se tem déficit de vitamina C ou não. Não é nem isso, mas assim, tem pessoas que têm o hábito de tomar uma cápsula de vitamina C diariamente. Então, assim, o que eles consideram que eu não posso impor? Mas eu acho que isso está totalmente ligado com hábito nutricional, com a alimentação do europeu, do suíço. Eles consomem muito menos açúcar do que o brasileiro. Tá. Então, eu acho que aí, como consequência, eles têm o nível de cárie é muito menor e aí o flúor não se faz tanto necessário. No caso das águas, nem tem flúor lá, né? Não Não teve tem. fluoretação de Não água. tem fluoretação. Seria o caso de escolher se um creme dental ele vai usar a base de flúor ou não. Ou não. Tá. E a água não é Tá. fluoretada. Uhum, entendi. Era uma Bem curiosidade diferente. minha também. Uhum. Muito É bem bom. diferente. Cultura mexe muito, né? Com tudo, não tem jeito, né? E como que é interessante, você citou, através das redes sociais, o nosso posicionamento nas redes sociais, fazemos todos os procedimentos, mas seguindo como uma clínica que respeita o próximo, humanizada, mais tem essa experiência mais respeitosa. A gente tem tido cada vez mais pacientes da Europa, pacientes do Canadá, dos Estados Unidos, que têm ali essa abordagem um pouco mais conservadora, natureba, né? Às vezes o pessoal Certo. fala. Com Mas a gente certeza. respeita e adapta o atendimento às necessidades daquele ser humano, daquele paciente. Não sou eu que Onde- vou julgar. Todos têm o mesmo final, o mesmo propósito, a mesma qualidade. É isso aí. Isso É é isso aí. humanização. Isso. Você vê que além de ser personalizada, além da odontologia ser individualizada como tratamento em si, ela também é personalizada de acordo com cada cultura. Total. Na Europa, talvez não faça diferença ter flúor na água. E não deve ter feito mesmo, se até hoje não tem, né? É. Mas pra gente aqui, população mais carente, Nossa. com alto índice de cárie, já fez uma diferença incrível. Comprovadamente pelos estudos. Você sabe que nesses 4 anos e meio que eu trabalhei na Suíça, eu fiz pouco clareamento lá. Essa é uma das coisas que, assim, é uma das questões que até eles fazem, eles priorizam muito mais a função do que a estética. Mas aqui a gente faz muito clareamento. E ainda bem, eu tenho uma percepção de que o boom das porcelanas e das lentes está aos poucos, assim como a bichectomia passou, eu acho que tá querendo passar, porque cada vez mais nós estamos tendo paciente que tá voltando
ao clareamento e que a gente gosta. O clareamento é um procedimento, desde que bem executado e indicado, é um procedimento muito seguro, não é, doutor? Tem diferença? Hoje, quais que são os tipos de clareamento que a gente tem, doutor Igor? E uma coisa também, eu acho que assim, da maneira como a gente se porta, se mostra nas redes sociais, os pacientes acabam vindo de acordo também. Então, assim, se a gente começar a postar muita lente, faceta, grandes mudanças, assim, mais invasivas, digamos assim, vão vir pacientes que estão interessados mais nesse tipo de tratamento. Agora, à medida que a gente se mostra nas redes, no nosso atendimento, de uma maneira mais conservadora, automaticamente os pacientes vão chegando com esse pensamento também. É uma peneira também, né? Total, é um filtro, né? É. E assim, o clareamento a gente faz bastante, justamente por isso, porque é um tipo de tratamento que não tem nenhum malefício para o seu dente, se bem executado, mais uma vez. É conservador? Conservador total, porque é um gel que vai agir internamente no seu dente, mas ele vai quebrar as moléculas de pigmento, as manchas do seu dente, e vai mudar a reflexão da luz e dar essa impressão de um dente mais claro. Basicamente é assim que ele funciona. E assim, temos dois tipos, o caseiro e o de consultório. Não tem melhor também, tem indicação, de novo. Então assim, o de consultório, fazemos ali de 3 a 4 sessões, é feito todo um afastamento ali de bochecha, de gengiva, de lábio, porque esse gel só pode entrar em contato com o dente. O paciente não precisa fazer absolutamente nada, só abrir a boca ali e a gente dá conta do restante. Esse tipo de clareamento de consultório, ele tem uma concentração maior. Então, esse gel, ele precisa ser mais concentrado para conseguir atuar ali naquelas 3 ou 4 sessões. Então, para quem tem sensibilidade no dia a dia, ou para quem tem aquele dente com desgaste, que já está suscetível a promover essa sensibilidade, ele não é tão indicado como o caseiro. Então, o caseiro, ele é menos concentrado, esse paciente, ele é moldado ou escaneado, melhor ainda, é feito ali uma plaquinha, uma moldeira, que ele mesmo vai aplicar esse gel numa seringa, ele mesmo aplica, a gente orienta certinho. Ele é um clareamento caseiro, mas supervisionado. Então, assim, a gente não molda, faz a plaquinha, entrega a seringa e manda o paciente para casa. Manda ele para casa, mas ele volta. Ele volta para a gente ter esse controle de cor, ver se ele não está machucando a gengiva, porque a gente ensina a colocar, mas aquele gel pode extravasar, de certa forma, pode estar machucando, ele não está percebendo. E assim, o que a gente tem visto no dia a dia clínico, e até em pesquisas mesmo científicas, é que o clareamento caseiro, ele tem dado mais resultado que o de consultório, porque ele é mais frequente, é mais gradativo, apesar de menos concentrado, o paciente fica ali 1 mês clareando os dentes. Às vezes, todos os dias, acho difícil todo mundo incorporar isso na rotina, né, e fazer todo dia clareamento. É até desgastante, cansativo, mas você pode fazer um dia sim, um dia não, intercalar. Sentir um pouquinho de sensibilidade, tá com o gel menos concentrado e ainda assim tem sensibilidade, pula 1, 2 dias, não tem problema. A eficácia, o resultado vai ser o mesmo. O importante é você ter frequência ali. E é importante voltar para fazermos o controle. Total. Com certeza. Com e fotografia, também, gente, tudo. até eu também não fico mais na área cirúrgica, né? Mas eu vejo às vezes que vocês também fazem um tratamento pré-clareamento, que é a da dessensibilização, né? Com a questão dos lasers e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, o laser O que é o laser, né? Às vezes ele é um pouco esquecido na odontologia. Nós temos o laser no consultório. Então, o laser, ele nada mais é do que isso aqui. Ele é uma luz, ele é um comprimento de onda, e ele libera no tecido, ali onde ele está sendo aplicado, ele tem uma função. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma sensibilidade, ele atua dessensibilizando, com efeito anti-inflamatório. Se a gente tem uma lesão de afta, a gente tem alguns pacientes que estão em tratamentos, alguns pacientes que estão fazendo quimioterapia, então é muito comum, as aftas são muito comuns, você pode aplicar laser, não dói, não é uma radiação, não tem efeito colateral algum, mas ele leva a uma bioestimulação celular. O que é isso? Ele fala assim, células que vão reparar essa região. Se multipliquem mais rapidamente. E a gente utiliza bastante no consultório. E desde que ele seja associado a um corante, a gente tem o que a gente chama de terapia fotodinâmica, e é através do mesmo laser.
de baixa intensidade, a gente pode matar micro-organismos. Então, ele tem uma empregabilidade muito boa no consultório. E ele é subestimado até pelos dentistas, isso é um fato, infelizmente. Às vezes ele fica lá em cima da bancada sem uso. Isso acontece muito, eu E vejo. é uma ferramenta de extrema Incrível, importância. é. Sim. E isso, pessoal, até naquela pergunta, doutora, que você me fez dos cuidados do pós-operatório, com a laser terapia, o pós-operatório se torna ainda mais tranquilo e favorável. Por né? conta desses benefícios de Com anti-inflamatório, toda certeza. analgésico, Com toda bioestimulador. Bioestimulador. Se a gente não acredita, como que o paciente vai acreditar, né? É, É. A gente precisa passar isso de alguma forma. exato. Dr. Lucas Prack. Na minha especialidade, a prótese, eu gosto, então eu gostaria de fazer mais, troca de dentaduras. Uhum. Eu tenho feito menos hoje em dia, porque eu acho que as pessoas têm trocado, graças a Deus, tem tido uma necessidade da troca das famosas dentaduras por algo que confira melhor estética, maior segurança mastigatória. Então, nesse caso, nós estamos falando dos protocolos. Protocolos. O que são a tal prótese protocolo que a gente escuta falar tanto nas redes sociais? Perfeito. Isso acho que é da geração passada, né? É um dos dilemas que o paciente que tem uma dentadura, principalmente os que têm uma dentadura e sempre fica caindo, sempre fica incomodando, não tem aquela segurança, eles entram no nosso consultório para buscar isso, tá? Que são os protocolos, que são o quê? São todos os dentes, como se fosse uma dentadura, só que fixo sobre implantes e totalmente com o céu da boca, com as áreas ao redor, tudo livre. Então, simplesmente, é somente a bateria dos dentes que compõe todo o arco ali da pessoa e ela fica com todos os dentes fixos, possibilitando com que ela consiga dar aquele sorriso sem medo de algum deslocamento da prótese, né? De passar uma vergonha ali em algum aniversário, algum momento crítico, né? O principal, né, gente, que eu ouço dos pacientes reclamam que com a dentadura ele não consegue sentir o gosto dos alimentos como ele sentia antes, né? Então hoje a gente tem um apelo sim muito importante dos pacientes vindo buscar essa prótese, essa dentadura fixa que eles chamam, mais dito como os protocolos. E hoje assim, gente, a gente tem meios super significativos, importantes e rápidos para a gente conseguir devolver, conquistar esse sonho do paciente junto com um tratamento ideal para ele, né? Que são sim as cargas imediatas que a gente já tinha comentado aqui, né? Hoje, gente, com algumas técnicas modernas, a gente consegue ali posicionar de 4 a 6 implantes de forma distribuída no arco, de forma totalmente indolor e rápida e conseguir entregar no mesmo dia uma prótese fixa sobre esses implantes para o paciente. A gente consegue devolver forma, função, estética e principalmente a segurança ao falar, ao mastigar, tá? Autoestima, tá? Então, é uma prótese hoje que, quando infelizmente os pacientes já perderam todos os elementos, né? É sim o padrão ouro de reabilitação com implantes. É o que a gente fala da terceira idade, o que a gente vê, né? Eu que fico com essa parte das próteses, a gente entende que qual que é o perfil, e ainda mais pós-pandemia. É o idoso que cada vez mais está no sofá de casa, diminui muito a sociabilidade, a vergonha de sorrir, de Com se o próprio alimentar, parceiro, muitas com o vezes. próprio parceiro, de estar ali aproveitando com a sua família. E muitas vezes o filho, o parente, eles também não se dão conta de que é necessário a troca, a substituição dessa prótese, o reembasamento, a troca, se não por um protocolo, mas a troca por uma outra peça. Sim. É importante, muitas vezes trata-se uma gastrite, algo relacionado ao estômago, a mastigação por deficiência mastigatória. Isso sim que é um tratamento completo, né? Um tratamento que a gente consegue fazer com que o paciente volte a uma condição saudável,
corporal. O que você falou, doutora, foi simplesmente o quê? Talvez uma gastrite, uma úlcera, baseado de um paciente que não consegue mastigar o alimento. O paciente que não consegue mastigar o alimento corretamente, a digestão é totalmente deficitada e principalmente a absorção dos nutrientes da comida. Eu acho que fica só um alerta, né, para quem tem um idoso em casa, para esse olhar do cuidado também com a saúde bucal. Não é só uma questão de pôr o dentinho e ficar bonitinho. Não. Tem total a ver Não com a mesmo. saúde Global, né? global desse Geral. paciente. Eu brinco que é assim, ó, não tem como um dente que não está na posição correta, não está fazendo o seu papel correto, ser feio. Entende? Então, Certo. desde que ele esteja em função, na posição correta, ele automaticamente ganha a estética de brinde. Perfeito. Então, é por isso que a gente sempre precisa buscar a função. E a estética, não existe nada que está desorganizado que não fique estético. Muito bom. É isso mesmo. É importante isso, né? Talvez seja isso que justifique essa busca pela estética no Brasil. Porque o certeza. fato é, um sorriso branco de uma boca que tem os dentes alinhados, socialmente falando, a pessoa se torna mais confiável. Com Melhora, toda tem, É mais certeza. aceito. tem melhor aceitação É um social. cartão de Sim. visitas. Um sorriso, um sorriso bem apresentado, ele ainda, um sorriso bonito, ainda é o cartão de visitas. Com É isso aí. certeza. Uma coisa que eu escuto muito de pacientes, assim, há muito tempo já usando dentaduras, próteses parciais removíveis, e eles falam, doutor, eu não tenho osso, não adianta, não vai dar para fazer implante. E muitas vezes tem ainda osso naquela parte da frente, principalmente quando a gente fala de mandíbula. A parte de baixo ainda tem osso na frente. Então é possível fazer um protocolo só colocando implantes na frente e ancorando certeza. essa dentadura através desses implantes? Com certeza. Para falar a verdade, gente, uma das técnicas que eu particularmente utilizo chama On-For, né? Que é uma técnica que preconiza a gente usar implantes mais longos, com um determinado posicionamento, onde eu vou atingir osso basicamente nativo. Osso que nunca nem o dente natural da pessoa esteve ali. Então a gente consegue um osso de alta resistência, alta qualidade, que possibilita a gente entregar essa prótese no mesmo dia para o paciente. Com isso, doutor, essa técnica ela abrange justamente isso que você está comentando, essa área mais anterior. Por isso que com a correta distribuição, a gente consegue sim trabalhar somente nessa parte mais anterior da mandíbula ou da maxila, que é o osso superior, tá? E reabilitar esse paciente. E mesmo que não consiga um protocolo, que é uma prótese que ele não vai tirar em casa, pode talvez conseguir uma prótese sobre implante. Com O certeza. que é a diferença do protocolo para essa prótese sobre implante? Essa prótese sobre o nome propriamente dito assim na odontologia chama overdenture, tá? O que é esse nome difícil, gente? É como se fosse uma dentadura, só que ela é clipada nesses implantes que tem ali. Ela é Então, tem céu da encaixada. boca, Ela é né? encaixada. Tem céu da boca, Uhum. aí seria como uma dentadura, porém, em pessoas que têm sim aquele osso bem fino, bem debilitado, que a gente não consegue essa reabilitação com implante, também é uma escapatória. Às vezes a gente não tem o suficiente para posicionar 4 ou mais implantes, mas se a gente posicionar 2, a gente já consegue dar uma estabilidade muito bacana para a prótese. É o que eu brinco, né, gente? O implante ele vem para somar, mas ele não é o único salvador da prótese, né? A gente pode trabalhar com infinitas possibilidades de prótese. Por isso que eu sempre falo que o planejamento ele é pensado e personalizado. E muitas vezes até a própria troca de uma dentadura por outra dentadura, desde que bem adaptada, pode devolver a função mastigatória para Com esse toda paciente certeza. e ele tem ali todos os benefícios de estar mastigando e a confiança de sorrir novamente. Com toda certeza. Eu brinco que o implante, ele é só um acessório. Ele é um acessório. O que não está ilegível e inegociável é a função e o resultado final. Uhum. Todos, seja uma dentadura, seja uma prótese sobre implante, que é o protocolo, seja uma overdenture, uma fixa, qualquer prótese que seja. A pessoa tem que ser capaz de sorrir, de confiar na mastigação dessa prótese e se sentir bem. É isso. Seja lá qual for a prótese. Autoconfiança. Total. E se já tentadas todas essas alternativas de prótese sobre implante, overdenture, protocolo, e mesmo assim
não deu certo por algum motivo. O paciente realmente tem uma fina camada de osso ali. Você é a favor de implante zigomático, por exemplo? Com certeza. Uau! Com certeza. Olha, descomplicando a odontologia, Cara, o doutor fui longe Talamone, demais, né? sofisticado, Só fala pro lembrou de um pessoal. osso que chama zigomático, às Zigomático. 9h30 da noite. Mas ele vai explicar o que é Muito bem, zigomático, tá, senhores e gente? Fácil, senhoras fácil. que saíram do seu jantar. Doutor Igor Talamone, conte-nos o que é o osso zigomático. Oh, meu Deus do céu. Não, É o famoso Não, osso doutor da... Lucas, vamos lá, fala Não, do onde é que eu zigomático. explico, né? O que que acontece? Tá. Em alguns casos, né? Quando o paciente ele não tem o osso de qualidade boa ou de espessura suficiente para a gente fazer uma cirurgia normal e colocar implantes convencionais, tá? Naquele osso ali conseguir reabilitar, a gente vai buscar outros ossos da face, tá? O zigomático que o doutor Igor comentou, ele é simplesmente um osso que está localizado aqui na nossa maçãzinha do rosto. Ele é bem próximo do osso que a gente sempre usa convencionalmente, que ele chama zigomático. Ele é um osso puro, ele é um osso totalmente que nunca teve dente lá e ele tem uma alta resistência óssea. Hoje, gente, isso já foi muito tabu, mas hoje é sim considerado padrão elite, tá? O profissional que consegue usar essa técnica como uma função reabilitadora, tá? Porque muitas vezes a gente consegue o resultado mais rápido e muito eficiente para o paciente, né? Sem uso de enxertos, sem o paciente ficar meses esperando para ter que colocar um implante em uma região enxertada, onde muitas vezes o enxerto, dependendo da região, não forma um osso de qualidade bacana, de nutrição bacana para esse paciente. Então a gente tem implantes zigomáticos, que é nesse osso, e outros nomes um pouquinho difíceis, como pterigoide, transnasal, que são simplesmente técnicas que devem também ser associadas para aqueles pacientes que têm essa deficiência de quantidade de osso. Muito bacana. Tá? São implantes maiores, Exatamente. mais espessos, mais São implantes largos. mais longos, mais né? longos, tá. Mas a cirurgia é a mesma, é um procedimento super simples. A gente também pode chamar a questão de uma médica anestesista, tá? Para vir fazer esse procedimento com a gente, É né? hospitalar. Com certeza. Não hoje já é realizado em consultório. É muito mais seguro, tá? Do que foi muito antigamente, né? Evoluiu muito essa parte também. A bom. questão, gente, é que, por exemplo, quando a gente vai planejar um planejamento para o paciente, a gente deve sim explicar para ele o que vai acontecer. Tem pacientes que querem, tem pacientes que não querem. Então a gente tem que entender esse lado humano do paciente. Mas o que a gente tem que propor e deixar bem claro para ele é que ele será reabilitado de uma forma possível. Agora, a gente aprofundando um pouquinho mais, quando a gente entra numa cirurgia dessa, a gente tem que entrar para resolver, né? Então, por isso que um zigomático, essas palavras difíceis, ele entra como acessórios, né? Para vocês, pessoal, que são mais leigos, vocês não são da área da odontologia, né? É igual a doutora Joyce comentou de ir dar um Google em cirurgia para ver. Isso é a minha visão, é o meu dia a dia, né? A mesma coisa de eu pegar um contrato enorme de um advogado e querer ler, eu vou me assustar com aquilo, né? Então, sempre devem ser explicados esses procedimentos, mas em relação às cirurgias, o bem-estar do paciente é o primordial. E ali, independente da técnica que vai ser utilizada, a gente tem que buscar um resultado de satisfação. Muito bem, depois desse zigomático, pterigoide... Olha, foi pra fechar, Não, né? olha como eu sou velha, era pterigoideu. Pterigoideu. Mudou Aí a é o pronúncia. Mudou a nomenclatura. Tem gente que fala pterigoideu, pterigoide. Falando de actinomyces se lembrar. Tudo bem. Depois disso, Não vai arriscar, né? vamos falar de escova de dentes. Mais fácil, né? Nossa, pelo amor de Deus. Olha só, você hoje, você vai fazer uma viagem, você precisa comprar um kit. Você viajou, sei lá, para qualquer lugar, para Suíça. Você chegou na Suíça. Comer um fundi. Primeiro você come chocolate, Oh, seu fungi, chocolatinho, depois é. você lembra que não temos o kit de higiene, você não trouxe a sua escova de dentes. Você vai ter que entrar numa farmácia, no supermercado para adquirir o seu kit de higiene bucal.
Dicas. Para você que tá em casa, preciso trocar minha escova. Como é que. Vamos combinar? Tá cada vez mais difícil. Tá, Uhum. uma diversidade Nossa enorme. senhora. Mas é simples. É um Dicas. comércio, né? Vai chegar em você, hein? Eu quero saber sua opinião em relação a isso. Simples. É o mais caro que é melhor? Nunca. Tá. Pelo contrário. Não, isso realmente não se dá para levar pelo preço. Principalmente quando você tem prótese na boca. Depois eu comento um pouquinho disso. Escova, gente. Cabeça pequena, tá? Sempre extra macia, cabo reto e as cerdas o mais uniformes possíveis, mais retas possível, no mesmo plano, tá? Escovas estrondosas, com um monte de coisa, basicamente... Cabo emborrachado. Não há necessidade nenhuma. Ali o simples faz muito bem feito o que precisa ser feito e acabou. Acho que o Dr. Igor vai comentar muito mais dessa parte, né? Mas, para mim, uma dica primordial, principalmente quem tem prótese na boca, principalmente protocolos e tudo mais, é sim a pasta de dente. Nunca usar a pasta de dente muito abrasiva, né? Tem coroa, seja o que for, não usa. Como que eu sei que é abrasiva, doutor? Pega um pouquinho, coloca na boca. Não pode sentir grãozinho de areia, tá? Porque, gente, com o tempo você vai escovando e ela age como se fosse uma lixinha ali no dente e a sua prótese tende a perder o brilho, aquela naturalidade mais cedo do que ela perderia, tá? Então, toma bastante cuidado com essa parte, tá? Muito bem. Isso serve também para as facetas, tanto as Total. de porcelana quanto as de resina. Evitar, porque muitos pacientes têm a impressão de que a com carvão ativado, as mais abrasivas, as que prometem clareamento, podem ser benéficas, porque daí vão estar fazendo a manutenção preventiva, o polimento dessas peças, desses dentes. E não é isso que acontece, né? De jeito nenhum. Na verdade, é o contrário, Contrário. né? Então, assim, da mesma forma que uma pasta mais abrasiva, ela pode, a longo prazo, desgastar os seus dentes, mais ainda ela vai tirar aquele brilho superficial de um material artificial, de uma faceta, seja ela de resina, seja de porcelana. Então, a gente tem que sempre prezar pelas pastas menos abrasivas. Uma dica para pasta que é menos abrasiva seriam as para sensibilidade. Então, para você, uma forma de você saber quais são as menos abrasivas que desgastam mais o seu dente são as para sensibilidade, a sensitive. Então essas daí pode ficar tranquilo que de fato elas não vão ter abrasividade praticamente, elas vão ter o suficiente para a gente conseguir ter uma remoção ali de placa bacteriana para fazer uma boa limpeza. É o que tem de melhor. Até para paciente que não tem sensibilidade, a gente muitas vezes indica essa pasta, que às vezes é um paciente que escova um pouco mais forte, por mais que você oriente, é um pouco mais bruto ali na escovação. É um paciente que já apresenta alguns desgastes, sensibilidade. Então, assim, a gente acaba indicando esse tipo de pasta também. Não só pela questão da sensibilidade em si. Muito bem, se a gente está falando de você, doutor, qual escova que você compraria hoje? Olha, não falando de marcas exatamente, né? Formato da escova. o que É você bem acha? o que o Dr. Lucas falou. É exatamente como eu uso. Cabo reto, cerdas planas e o mais macia possível. E com bastante cerdas, porque a gente tem aí, hoje em dia tem uma questão muito grande, muito forte, pela questão das cerdas no mercado aí odontológico, nas farmácias em geral, nos mercados, é colocado a quantidade de cerdas que tem naquela escova em específica, milhares de cerdas. Então, assim, se possível, pegar uma escova um pouquinho mais premium, uma escova que tenha uma quantidade acima da média de cerdas, cerdas. é legal. Quanto Muito mais bom. cerdas, melhor. Muito Porque bom. vai ter a condição de entrar ali nos espacinhos e limpar bem. Posso contar os meus segredos de escolher Com uma escova de certeza. dentes? Por favor. Eu acho que assim, isso também tem que ser individualizado. Sim. Porque eu sou daquelas, não é porque eu sou dentista, mas eu gosto de passear naquele setor da farmácia, até mesmo para saber as novidades, porque a gente não recebe, nós não somos no consultório, ao mesmo tempo que atualiza na farmácia, nós não somos atualizados no consultório das variedades, mas Não os pacientes acompanha. não, a gente não acompanha. Eles Verdade. chegam com as perguntas, então eu gosto de dar uma verificada ali, o que que tem Uhum. de novidade. Mas eu gosto de provar, eu gosto de testar uma, outra Eu marca. faço isso E a também. dica para os pacientes talvez seja decida isso junto com o seu dentista. Uhum. O que pode ser bom para mim, talvez não seja a melhor indicação para vocês. E melhor, mais importante do que a marca da escova,
ou a sofisticação daquela escova é a técnica que você vai utilizar para é isso. escovação. Mas é uma tendência que, na verdade, a gente não conseguiu ainda incorporar na odontologia entre os profissionais, é prescrição, né, de creme dental e de escova. Pouquíssimos profissionais têm esse hábito de prescrever, de Existe. fazer a cartinha ali mesmo. E teria como, a gente tá fazendo isso agora, por exemplo. Então tem Estamos. indicação para cada coisa. E uma coisa importante também, enxaguante bucal. Enxaguante bucal é legal, é interessante também. Principalmente pacientes que usam implante, próteses, mesmo facetas. Então, ele vai chegar nos espacinhos que talvez você não consiga limpar com fio, com escova, com interdental, com irrigador oral. Então, é legal também. Eu concordo para essa. A palavra hoje é indicação. Ele não é essencial, mas ele é um... Tem as suas Complemento. indicações. É. O que eu não acho bacana Uhum. é substituir o fio dental pelo bochechão. Não, ele é um Não. complemento. O Ele fio é um a dental- mais. Ninguém substitui ele. Mas nem a escova. Exatamente. Até mesmo para os vegetarianos que não comem carne. Nunca. Tem que tirar o brócolis do meio. Muito bem. Tem, não tem jeito. Tem sim. Mas o não tem enxaguante, como. ele é interessante como um coadjuvante, ele é um a mais. É curioso, né? Porque às vezes eu escuto isso assim. Ah, mas doutor, eu não comi carne, eu preciso usar o fio dental mesmo assim. É importante que as pessoas saibam que o fio dental, ele vai desorganizar uma malha de bactéria que forma entre os dentes. Exato. Entre os dentes. Entre os dentes. E não necessariamente... Você, preste atenção. Não necessariamente quando você vai utilizar o fio dental, vai sair pedaços de comida. Mas tenha fé, acredite, você está desorganizando, removendo micro-organismos, bactérias que estão nessa região entre os dentes. E evitando, assim, mau hálito, problema periodontal, cárie e muitos outros problemas que podem se desenvolver nesse espacinho entre os dentes, que a escova de dentes pode ser mais sofisticada. 12 mil cerdas. É isso aí. Não sabendo. Não usar. atinge. Não chega. É verdade. certeza. Não mesmo. E outra coisa, né, gente? A questão do fio dental, ela é muito simples. Se a gente for ver a frente do nosso dente e atrás do dente, a gente tem a língua, a gente tem o lábio. Querendo ou não, tem ali uma higienização natural da boca. Mas no meio dos dentes, nada disso chega. Entende? É aí que mora o problema. Tá? Por isso que o fio dental, a gente brinca entre a gente, que ele é... Ninguém substitui ele. Olha que perfeito isso, que isso me fez lembrar, sabe o quê? Quem que usa o fio dental atrás do último dente da boca? Pois é, olha, Que isso é é muito importante. dilema, viu? Hein? Porque deve ser utilizado. Totalmente, Total. com certeza. Ai, doutor, mas não tem o dente depois dele. A escova não A escova não faz a faz curva. a curva. Não, mas mesmo assim precisa. É uma Exatamente. área de muita zona de bactérias. Isso aí. E vocês, pessoal, que tem implante, você tem que passar o fio dental triplicado ainda, né? Porque uma vez que a gente tem a doença periodontal, que a doutora falou, a periodontite no implante, se vira uma periimplantite, que é mais difícil ainda de ser tratada. Que você E pode leva também à perda do implante, né? É isso aí. E graças ao fio dental, que é o método mais barato, mais eficiente, nada traumático, tá? E mais eficaz, é o que vai preservar a sua boca, né? Então, o Bom. cuidado, a preservação vem acima de tudo. Tanto antes de um tratamento, como para manter o tratamento na sua boca também. E você, paciente, mostre pro seu dentista a maneira como você passa o fio. Porque isso daí é, de verdade, é técnica, não tem como fugir. Assim, às vezes você acha que tá usando o fio todos os dias e tá abalando, tá tudo certo. Mas não, tem a maneira certa de passar o fio. Então você precisa abraçar ali as duas paredes, tem aquele espacinho, você tem que abraçar os dois dentes que estão envolvidos naquele espaço. Você vai, como se fosse uma toalha, mas você vai esfregar aquele fio ali até por debaixo da gengiva. O fio ele não pode parar da gengiva para cima, ele tem que descer por debaixo. Que é ali que vai acumular mais placa bacteriana que está envolvida na questão da gengivite, da inflamação que pode progredir para uma periodontite. E é E só um adendo muito importante, polêmico? é um pouquinho para mim, manda que periodontista, adoramos. é para esfregar, pessoal, o dente, não a gengiva. A Certo. gengiva não é para receber o fio dental. A gente esfrega e abraça o dente, É isso que é aí. duro. Contra o dente sempre. A partir do momento que você começa a traumatizar essa gengiva, você pode desencadear
outros problemas, que são as retrações que a doutora tinha comentado. Perfeito. Aí. É quando o fio dental já está sendo mais maléfico do que benéfico. Exato. Mas não normalize o sangramento. Não ache que gengiva sangrando é normal e é uma Uhum. característica sua. Gengiva sangrando é sinal de alerta. Não pule aquela região onde, quando você usa fio dental, que sempre sangra um pouquinho. Significa que alguma coisa de errado tem ali. Com certeza. Às vezes você acha que machucou a região, mas é um sangramento frequente. Não tem como você machucar toda vez aquela região. Muito Então, de bom. fato, tem algum problema ali. E além de técnica de fio, tem técnica de escovação também. Isso tem que ser conversado com o profissional. Tem uma infinidade de técnicas que vão ser personalizadas para cada paciente também. É verdade. Então, isso tem que ser mostrado na frente do espelho para o paciente. É uma conversa mesmo. Me lembro de você falando muito bem do palito de dente. Palito de dente não é legal, né, doutor Lucas? Palito de dente é cultural, né? Ele é legal? Não. Se a gente for levar pra gente, profissionais, não, ele não é bacana. Por quê? Pelo palito? Não. Porque a pessoa geralmente não tem a destreza para fazer o manuseio dele, né? Se a gente for pensar, a gente também usa palito, só que o nosso é de metal, né? A questão, Mas a gente gente, não fica cutucando. Não fica Aquele cutucando. cutucar, é o cotonete no ouvido, né? Aquele cutucar gostosinho de cutucar. Exatamente. A questão é justamente isso. Um profissional dedicado a fazer isso corretamente, sem problema nenhum. O problema é que normalmente as pessoas, obviamente, não são dentistas para ficar fazendo esse movimento com palito e pode acabar agravando ali na situação de retração gengival, machucar o dente, abscessos e por aí vai. Arrancar restaurações, Arrancar a restauração. machucar a gengiva, ter perda óssea por conta do fio Com dental. certeza, com certeza. Muito bom. Cavaleiros, estamos chegando ao fim, quase 10 horas da noite. Fala bastante. E aí, tem o gente. jantar ou não tem? Óbvio que tem, com certeza. Tá devendo, não tá? Ah, falou, já era, né? Tá prometido. Como dizem aqui no Brasil, bora. Bora. Bora, né? bora. Muito bem. Muito Foi bom. muito legal, eu acho que agregou bastante. Esse conteúdo ele vai ficar aqui gravado no YouTube. Se você chegou até o final, se você eventualmente está assistindo depois, deixa aqui nos comentários alguma coisinha pra gente saber que vocês acompanhou. A gente faz sempre com muito carinho, é um tempo dedicado aqui, de fato, à informação. Em respeito a você, paciente que nos acompanha, que nos dão audiência. Vou aproveitar para fazer um agradecimento especial, inclusive para os nossos inscritos no YouTube. O nosso canal ele tem subido, assim, o número de inscritos tem subido muito rápido, que é graças a quem ali nos dá audiência, nos acompanha, compartilha o conteúdo. Muito bom. Muito bom, obrigada. Obrigado, viu? Show. Últimas considerações. Não vou falar de jantar. Jantar vai ter. Então Pronto. vai. Qual que é a Pronto, última? tá resolvido. Agora Calma. eu posso Última, esconder. né? Não, senão não sai daqui hoje. Quase 2 horas, deu fome, né? Doutora, primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que os pensamentos da empresa, mas como pessoal, são muito bem alinhados entre toda a equipe. E isso faz com que a gente progrida cada dia mais, né? Porque todo dia eu acredito que há uma evolução aí para qualquer pessoa, né? Então, obrigado. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, pode mandar para a doutora, pode... Tudo, a gente tá aqui por vocês, tá bom? Isso aí, a gente Obrigado. tá sempre em contato, não deixa de mandar, vamos conversando, né, nas redes sociais, aqui mesmo nos comentários, a gente responde, a gente é acessível, né? A gente tá sempre conversando entre a gente, com vocês. E assim, o pouco que vocês conseguiram absorver dessa conversa aqui, eu acho que já é interessante. Porque muitas vezes parece... A gente tentou, da melhor maneira, tentar, assim, simplificar os assuntos e falar numa linguagem um pouco mais simples. Às vezes, pra gente, isso é um desafio também, conseguir falar simples uma coisa que a gente usa no dia a dia e pra gente é muito técnico, né? Mas eu acho que, assim, o pouco que vocês conseguiram absorver, eu acho que já valeu, já foi missão cumprida. E é isso aí, agradecer também a audiência, agradecer a oportunidade de estar sempre aqui, conversando com vocês. Tenho muito orgulho da equipe e da gestora. Temos. É. Eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho. Eu acho que a gente vai
vai acontecendo quase que como um funil, né? As pessoas que de fato vão ficando e elas ficam, né? Vocês estão. O doutor Igor, então, tá desde o início lá no tô ficando consultório com a meio velho lá, viu? gente, né? Veio de casa. De casa, pelo É muito legal, né? Vocês vestem a camisa e acabam que tem a mesma filosofia da doutora blogueirinha aqui. É muito bacana. Os pacientes sempre me perguntam, que nos acompanham nas redes sociais, se é sempre esse ambiente descontraído, né? Que a gente se respeita, que a gente, claro, discute os casos dos pacientes, que entrega o melhor que a gente pode para aquele paciente, mas que se a gente se é gostoso, como foi aqui. E é sempre assim, né? É Com isso aí. certeza. Flui Toda naturalmente. sexta-feira tem bolo. E esse clima é com os pacientes também. Com E vai na certeza. recepção para conversar, e assim vai é pra indo. Eu ser acho que é assim assim. que é legal. É Porque senão fica acolhimento. muito sério, não é legal. Não, Acho que não fica vai pra bastante. frente. Muito bom. Vamos para o jantar. Vamos. Bora. Gente, boa noite, viu? Obrigado, gente. Boa Boa noite, noite, hein? pessoal. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau.